Pessoal, agora a gente vai entrar então no capítulo 4 da nossa portaria, que ele fala do equilíbrio financeiro e atuarial. Esse é o capítulo mais extenso da portaria, mas a vantagem é que é aquilo que a gente já vinha aplicando. Esse capítulo, basicamente, com algumas modificações, ele incorpora a portaria 464 de 2018. Então é algo que a gente já executava no nosso RPPS. Então ele já vem falar aqui logo de cara que no RPPS deve ser garantido o equilíbrio atuarial e financeiro. Como a gente viu lá nas definições, o equilíbrio atuarial e financeiro ele está relacionado à solvência e à liquidez do nosso regime próprio, do nosso plano de benefícios. Né? E aí ele fala que o grande objetivo, né, dos membros dos conselhos deliberativo, fiscal e também dos gestores é garantir a sustentabilidade do RPPS no longo prazo. Entrando agora na seção 1, ela vai falar para a gente da avaliação atuarial anual. Né, a reavaliação atuarial que a gente faz ano a ano do nosso RPPS. Então, né, ela fala que ela tem que ser com data focal em 31 de dezembro. E aí, né, aquelas questões que a gente conhece, tem que ser feita por um atuário habilitado e precisa ser emitida aí a nota técnica atuarial. E aí ela traz também para a gente os outros casos, né, que a gente também deve fazer essa avaliação atuarial. Né, em caso de extinção do RPPS, quando a gente tem segurados com responsabilidade do Tesouro e no caso do sistema de proteção dos militares. A seção 2, ela fala para a gente da nota técnica atuarial, ou seja, é aquele documento que a gente tem que ter, né, e a gente vai ver lá no anexo 4, tudo aquilo que essa nota técnica tem que ter. Passando agora para a seção 3, ela vai falar do fluxo atuarial, que é uma parte integrante da nossa avaliação atuarial e, né, serve para a gente acompanhar aí a constituição de reservas e da nossa base matemática do valor presente. Já na seção 4 vai falar da duração do passivo, ou seja, né, que vai ser a média do fluxo de pagamentos do RPPS, né, até quando eu vou ter que pagar benefícios. Então essa aí é uma média que também tem que conter na minha avaliação atuarial. Passando agora para a nossa seção 5, ela vai falar dos regimes financeiros e dos métodos de financiamento, ou seja, eu posso ter o regime financeiro de capitalização, que é o mais conhecido, é o que a gente normalmente usa. A gente tem o nosso fundo previdenciário, paga os benefícios do mês e o valor restante, né, o que sobra ali das contribuições, a gente capitaliza esse valor para poder pagar os benefícios futuros. E abre também a possibilidade da gente criar um regime financeiro de repartição de capitais de cobertura, ou seja, eu ter fundos separados para cobrir aqueles benefícios não programáveis. No caso hoje do RPPS são as aposentadorias por incapacidade permanente e as pensões por morte decorrente dessas aposentadorias. Indo agora para a seção 6, a gente vai falar das hipóteses atuariais. Né? E a partir de agora, uma exigência que a gente tem que ter é o relatório de análise de hipóteses, que passa a ser cobrado aí conforme, né, o porte do RPPS. A gente passa a ter que ter esse relatório de hipóteses e aí ele vai estar constante lá no anexo 6 dessa portaria. E, né, tudo aquilo que a gente precisa considerar dentro da nossa avaliação atuarial, que são quesitos que a gente já vem considerando aí desde 2018. E aí os artigos seguintes aqui da portaria vão falar para a gente das tábuas biométricas e tudo aquilo que a gente precisa considerar dentro da nossa avaliação atuarial, como a taxa máxima de crescimento, de rotatividade da nossa massa, a taxa de crescimento anual dos salários, né, que precisa ser de no mínimo 1%, mas essa taxa mínima de crescimento, né, 1% é o mínimo. A gente precisa aí considerar as características particulares dos nossos beneficiários, né, do nosso plano de cargos e salários e como que isso vai influenciar no crescimento salarial ao longo do tempo da nossa massa de segurados. Quando ela fala a respeito da taxa de juros,
Então ela vem falando, né, que a taxa de juros ela vai corresponder à média dos últimos 5 anos dos títulos públicos atrelados à inflação, atrelados ao IPCA, ou seja, as NTN-Bs. Então, a partir de agora, vai ser utilizada uma média dos últimos 5 anos para se chegar naquele parâmetro de taxa de juros que a Secretaria de Previdência divulga para a gente ano a ano. Além disso, tem que ser levado em consideração também as questões do tempo de duração do passivo atuarial, e aí vai ser conforme estabelecido também no anexo 7 dessa portaria, vai falar como que a gente vai, né, como na verdade que a secretaria vai estabelecer qual vai ser essa taxa de juros. A portaria traz também, né, um parâmetro que já vinha sendo utilizado desde 2018, né, quando não existe base cadastral das informações de contribuições anteriores à entrada do servidor no serviço público. Você utiliza como a entrada dele no mercado de trabalho a entrada de 25 anos, então é algo que já vinha sendo utilizado desde 2018. Além disso, a portaria ela vem estabelecer diversos parâmetros, né, caso de inexistência de dados ou dados inconsistentes, como por exemplo na falta dos dados dos dependentes. Então você precisa utilizar a média do IBGE em relação ao número de dependentes por família, né, o percentual de pessoas que são casadas, e que, né, tudo isso vai ser utilizado também na avaliação atuarial para a gente computar os efeitos da compensação previdenciária, seja a compensação previdenciária que vai receber, né, que o nosso regime vai receber, ou aquela compensação também que ele vai ter que pagar ao longo dos anos. Então isso também precisa ser considerado aí na nossa avaliação atuarial. Quando a gente vai falar agora da seção 7, que vem falar da base cadastral, que é algo muito importante, a gente sabe que para ter uma avaliação atuarial bem próximo da nossa realidade, a gente precisa ter uma boa base cadastral, né? E é isso que a portaria diz para a gente, precisamos de informações atualizadas e consistentes. E para a gente fazer a nossa avaliação atuarial anual, a gente pode considerar aí os dados da folha de julho a dezembro. Né, esse prazo antes, se não me engano, era de agosto a dezembro, eles passaram a ampliar aí um pouquinho o prazo. Aí fala da obrigação, né, que todos os órgãos e poderes têm de encaminhar à unidade gestora do RPPS em tempo hábil as informações para realização do cálculo atuarial. Né, e ressalta também que a Secretaria de Previdência ela pode solicitar ao ente federativo essa base de dados utilizada na avaliação atuarial para termos de fiscalização. Indo agora para a seção 8, ela vai falar da apuração dos custos e dos compromissos. Que a avaliação atuarial aí ela deve, né, indicar os valores dos compromissos futuros do plano de benefício do RPPS, a necessidade de custeio e qual é o seu resultado atuarial. Ou seja, se meu plano está em equilíbrio, apresenta superávit ou déficit atuarial. Então esse é o objetivo da minha avaliação, é mostrar qual que é a minha situação atual e qual que vai ser a minha situação futura, se eu tenho condições ali de manter o meu plano de benefício. E aí falando do plano de custeio proposto na avaliação atuarial, ele fala que ele é necessário, né, além do custo normal, o custo suplementar dos benefícios, ou seja, vai ser o meu plano de amortização do déficit atuarial. Né, o plano de custeio proposto ele deve ser capaz de cobrir todos os custos dos benefícios do RPPS e também dos recursos que vão ser utilizados na taxa de administração. E ele precisa ter viabilidade orçamentária, financeira e fiscal do ente federativo. Ou seja, não adianta eu apresentar um plano que é inexequível. Meu ente federativo ele tem que ser capaz de executar esse plano de amortização do nosso déficit. E, né, lembrando que esse plano ele deve ser sempre apreciado pelo nosso Conselho Deliberativo. Qualquer proposta de alteração do plano de custeio, ela antes precisa passar pelo nosso Conselho Deliberativo. Chegando agora no capítulo 54, a portaria ressalta para a gente que sempre que houver majoração das contribuições, ela tem que ser implementada por meio de lei do ente federativo, e o ente federativo ele tem até 31 de dezembro do exercício seguinte
para poder fazer essa majoração que veio ali indicada na nossa avaliação atuarial. Então, a avaliação atuarial que tem como data focal 31 de dezembro do ano de 2021, né, que a gente apresentou ela agora nesse ano de 2022, nosso ente federativo tem até 31 de dezembro de 2022 para poder implementar o plano que está ali, caso, né, ele venha ali com a necessidade de uma majoração das contribuições. Chegando agora na seção 10, a gente vai falar especificamente do equacionamento do déficit atorial. E como que pode ser equacionado esse déficit? Plano de amortização com contribuições suplementares, que pode ser através de alíquotas ou aportes mensais, segregação de massa, aporte de bens, direitos e ativos e, por final, né, a última opção que apresenta é que a gente adeque as nossas regras de concessão, de cálculo e reajuste dos benefícios. Ou seja, a gente tem aqui vários níveis diferentes para você poder aí equacionar o déficit atorial dentro do ente federativo. Começando com o plano de amortização, que geralmente é o mais simples e o mais usado. Depois a gente segue aí para a segregação de massa e por último aí a gente alterando as regras de concessão dos benefícios, que seria aí um posicionamento mais drástico. A portaria, ao longo da portaria, ela ressalta muito essa questão de transparência dentro do nosso regime. Então ela fala, né, que seja qual for a proposta de equacionamento do déficit atorial, ela tem que ser disponibilizada para o Conselho Deliberativo, né, e a unidade gestora tem que disponibilizar isso junto com todos os estudos técnicos que fundamentaram a proposta a todos os beneficiários do regime. Ou seja, a gente tem que dar transparência a toda essa questão do nosso déficit atorial. E aí agora as próximas sessões elas vão tratar especificamente sobre as formas de equacionamento. Então primeiro a gente fala do equacionamento para o plano de amortização, né, que aí ele pode ser feito tanto por meio de aportes mensais ou através de contribuição suplementar. A gente tem o equacionamento por segregação de massa, que é basicamente quando a gente ali divide, né, o nosso regime. A gente tem um regime, a gente estabelece uma data de corte, né, de segregação. Então até ali a gente fica no plano previdenciário e daqui para frente a gente estabelece um plano financeiro que começa ali do zero para poder ganhar corpo, né, ganhar caixa, até ele ter condições de poder pagar os seus benefícios. Então, também uma forma de equacionamento é a segregação de massas, que é utilizada aí quando a gente já está num ponto mais crítico. E aí, né, o artigo 60 ressalta para a gente que a segregação de massa ela tem que ser implementada em até 90 dias a partir da publicação da lei que instituiu esse plano de segregação de massas. E aí novamente ressalta, né, que tudo isso tem que passar pelos conselhos deliberativo e fiscal. E aí chegando no artigo 62, a portaria ressalta para a gente, né, que só pode se alterar os parâmetros da segregação de massa ou até mesmo desfazer ela se, né, já tiver garantido aí toda a manutenção do equilíbrio financeiro e atorial que levou o RPPS a optar por essa forma de amortização através da segregação de massa. Uma outra forma também de amortização do déficit pode ser através do aporte de bens, né, que poderão ser aportados ao RPPS bens, direitos e ativos de qualquer natureza para equacionamento do déficit, desde que tenha garantias de solvência e liquidez do plano de benefícios. Ou seja, não adianta o ente federativo transferir para o RPPS, para o plano de benefícios, um bem que não vai servir ali para ajudar a custear os benefícios. Lembrando que tudo isso tem que ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, né? Tem que ser vinculado por meio de lei e também tem que proporcionar uma rentabilidade compatível com a meta atuarial. Falando agora da seção 14, que é da demonstração da viabilidade do plano de custeio, ou seja, não basta só eu implementar um plano de custeio de aportes
do ente federativo para cobrir o meu déficit, né? Esse plano, o ente federativo ele tem que garantir que ele tem recursos econômicos suficientes para honrar os compromissos que ele está assumindo ali com o seu Instituto de Previdência. E aí, caso de redução do plano de custeio, ou seja, você só pode reduzir o valor dos aportes da alíquota suplementar se isso for comprovado através do relatório de avaliação atuarial, e isso precisa acontecer nos 5 exercícios subsequentes da avaliação, ou seja, durante 5 anos eu tenho que ter ali diminuição do meu déficit atuarial para mim ter uma redução do meu plano de custeio. E mais uma vez, né, a portaria traz para a gente a necessidade de que para isso acontecer ela precisa ser apreciado pelo nosso Conselho Deliberativo. A seção 16 ela vai falar do nosso relatório de avaliação atuarial, né, que é o relatório anual que a gente tem que ter, que vai mostrar aí tudo aquilo que o atuário seguiu, quais foram as premissas, as hipóteses atuariais e os resultados. E isso deve seguir aí os parâmetros mínimos estabelecidos pela Secretaria de Previdência. Uma novidade que a portaria traz para a gente está nesse parágrafo único do artigo 66, é que esse relatório de avaliação atuarial ele precisa fazer parte, juntamente com uma nota elaborada pela unidade gestora, como anexo ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano seguinte. Ou seja, agora o meu relatório de avaliação atuarial, ele precisa ter um relatório da unidade gestora do RPPS e ele vai fazer parte da lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano, mostrando que tudo ali que está na avaliação atuarial e que vai ser implementado, né, de cobertura de déficit, ele sim está previsto no orçamento do ente federativo. E aí quando a gente chega na seção 17, ela fala do acompanhamento atuarial, né, que é uma responsabilidade aí não só da unidade gestora, mas também tem que ter a participação aí dos conselhos deliberativo e fiscal. E o artigo 68 ele fala do plano institucionalizado de identificação, controle e tratamento de riscos atuariais, promovendo o contínuo acompanhamento do equilíbrio entre os compromissos do plano de benefícios e os respectivos recursos garantidores. Ou seja, a gente precisa ter um plano institucionalizado dentro da nossa unidade gestora para poder estar acompanhando os possíveis riscos atuariais e o que pode estar ali causando desequilíbrio ao nosso plano de benefícios e principalmente, se caso acontecer, quais as atitudes que a gente precisa tomar. E se acaso eu tiver aí alguma situação entre uma avaliação atuarial e outra que possa causar aí um desequilíbrio do meu plano de benefícios, eu vou ter que fazer uma nova avaliação atuarial entre as duas avaliações atuariais, né, entre um ano e outro. E aí, inclusive, ele cita aqui algumas possibilidades, né? Alteração da estrutura funcional e remuneratória dos segurados do RPPS, reformulação dos quadros existentes e políticas de pessoal do ente federativo. E aí ele ressalta, né, no artigo 69 que todas as vezes que isso acontecer, o ente federativo tem que prever planos de custeio e principalmente, né, dentro da proposta de qualquer alteração, majoração salarial dos segurados do RPPS, inclusive prever aí aportes que possam aí reequilibrar novamente o nosso plano de benefícios. Bom, pessoal, esse foi o nosso 4º capítulo da portaria que trata aí da gestão atuarial. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.